Hoje é dia de fazer exercício de inequação modular, vamos embora comigo? Seja muito bem-vindo ao canal Matemática em 5 Minutos, o meu nome é Fábio e hoje, terminando aí praticamente o nosso papo aqui sobre função modular, né, a gente vai ver um exercício aí de inequação modular para dar uma apimentada aí no nosso conhecimento, fazer um exercício um pouquinho mais difícil aqui. Mas antes de a gente começar, aquele recadinho rápido, né, se você não é inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tenho certeza aí que o nosso papo aqui vai contribuir de alguma forma aí com seus conhecimentos, na sua prova, na sua jornada aí com matemática, beleza? Então vamos embora aqui o que interessa. E aí o problema é esse aí, ó. Resolva. Módulo de 3x menos 5 menos x é menor do que 3. O que a gente tem que achar aqui, né? A gente tem que achar um intervalo de x aí que satisfaça, né, essa inequação. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. Vamos reescrever essa equação aí, jogando esse menos x que está fora do módulo aí para o outro lado, né? Dessa forma, a gente vai deixar no primeiro membro só o que está dentro do módulo e no segundo membro só o que está sem módulo, né? Então ficaria como? Ficaria módulo de 3x menos 5 é menor do que x mais 3, beleza? Aí é o seguinte, pessoal, eu vou resolver esse problema de dois métodos, tá? Um método é exatamente o que a gente aprendeu lá na nossa aula de inequação, né? E o segundo método é um método um pouco mais gráfico, que eu acho que vai tornar um pouco mais visual aí o nosso entendimento de inequação, beleza? Para ambos os métodos eu vou usar essa forma reescrita que a gente fez agora, beleza? Deixando no primeiro membro tudo que está dentro do módulo e no segundo membro o que não tem módulo, beleza? Então vamos lá, ó. Método 1 é aquele lá que a gente viu, né, na aula de inequação. Vou abrir em duas equações aí e usando aquela regrinha que a gente definiu lá, né? Então, na primeira equação eu vou simplesmente tirar o módulo. Então fica lá, 3x menos 5 é menor do que x mais 3. E na segunda equação, eu vou tirar o módulo, inverter o sinal da desigualdade e multiplicar por menos 1 o segundo membro, beleza? Então vamos lá, ó. 3x menos 5, se antes era menor, agora vai ser maior. Se antes era x mais 3, agora vai ser menos, abre parênteses aí, x mais 3, beleza? Fecha parênteses. Resolvendo a primeira equação, se era 3x menos 5 menor do que x mais 3, vamos lá. Passando o x do segundo membro para o primeiro, fica 2x, que é menor. Passa o menos 5 lá do primeiro para o segundo membro, fica 5 mais 3. Então, x é menor do que 8 meios, x é menor do que 4, beleza? Resolvendo a segunda equação aí, vou primeiro fazer a distributiva lá no segundo membro, né, desse sinal de menos aí. Então ficaria menos x menos 3, né? Passando esse menos x para o primeiro membro, ficaria 4x. Menos 5 é maior do que menos 3, lembra que esse sinal de menos aí também muda o sinal do 3, né? Então, 4x maior que 2, x maior do que 1 meio, beleza? Então, tem esse intervalo aí, ó, que eu botei na reta, né? Tudo que está entre 1 meio e 4 entra no intervalo, menos 1 meio e 4, né? Então, o conjunto de solução é x pertencente a reais, tal que 1 meio menor que x, que é menor que 4, tá? Simples, exatamente da forma como a gente tinha visto lá na aula de inequação, usando aquela regra geral que a gente definiu lá na caixinha, tá? Agora vamos para o segundo método, e aí vocês vão ver visualmente um pouco melhor, né, no nosso gráfico, tá? Então a primeira coisa é o seguinte, vamos ver como é que é o gráfico, tanto dessa função modular aí que está no nosso primeiro membro, né, 3x menos 5, como a função, vamos definir também a função x mais 3, vamos botar no mesmo gráfico, para a gente ver a relação entre elas, tá? Então, primeira coisa, qual seria o gráfico aí da função módulo de 3x menos 5? Bom, então essa função que está aí, ela é uma função também no primeiro grau, né? 3x menos 5 é uma função no primeiro grau. E a diferença lá do que a gente tinha visto para as outras funções é que a gente tem um coeficiente angular aí do x, né, igual a 3, né? A gente não tem um x menos 1, por exemplo, ou x mais 1 como a gente tinha visto antes, né? Agora a gente tem 3x, né, menos 5. Isso muda em alguma coisa o formato do gráfico? Bom, muda um pouquinho. A gente antes tinha aquele formato em V, que era basicamente o formato lá que a gente tinha visto naquela função mais simples, que é a função módulo de x, né? Quando eu multiplico alguém no x ali, o que eu faço é mudar a angulação aqui do v, tá? Então nesse caso aí, multipliquei por 3, eu vou afinar um pouquinho o v, tá? Ele vai ficar um pouco mais inclinado. Isso é o que acontece quando eu multiplico o x, tá? E quando eu estou subtraindo alguém aí dentro do módulo, vale aquela regra que a gente tinha visto lá, né, da translação. E aí seria uma translação horizontal ou vertical, né? É uma translação horizontal. Fábio, para a direita ou para a esquerda? Bom, se eu estou subtraindo, lembra que é meio contrassenso, né? Se eu estou subtraindo dentro do módulo, então eu ando para a direita, né? No sentido dos valores positivos de x, tá? Só que aí tem um detalhezinho aqui, né?
Antes, quando a gente tinha visto aquela função lá que era, por exemplo, x menos 1, eu andava para a direita uma unidade, né? Só que agora, como eu tenho 3x menos 5, não vale mais essa regra do que eu adiciono ali, eu ando exatamente o mesmo número de unidades, porque eu tenho esse 3x aí, tá? Isso muda um pouquinho. Então, para a gente saber até onde eu vou ali, na verdade, eu não estou transladando o número que eu estou saindo da origem, né, e estou andando. Essa origem antes era a raiz da função, né? Agora eu vou andar um número de unidades para o lado, eu vou achar uma outra raiz, né? Então, na verdade, basta a gente achar a raiz dessa função que está aí, que seria a 3x menos 5, né? Então vamos fazer isso. Fica 3x menos 5 é igual a 0, né? Então x é igual a 5 terços, tá? Então 5 terços, na verdade, é a raiz. Eu vou andar 5 terços para a direita, né? Então o v fica um pouquinho mais inclinado e eu vou andar 5 terços para a direita em relação à função módulo de x, por exemplo, que é aquela função mais básica que a gente tinha visto, tá? Então desenhei o gráfico aí dela, né? Então tá lá com a raiz em 5 terços, né? 5 terços e 0. E agora o segundo passo é desenhar a função x mais 3, né? Que é uma função mais simples, a função no primeiro grau que não tem módulo, né? Então é uma reta. E aí a gente pode chutar valores aí, né? Onde que seria quando o x é igual a 0? Ela corta o eixo y aí no valor 3, né? Em y igual a 3. Então eu teria o ponto 0,3, né? E qual é a raiz da função, né? É menos 3, né? Então ela passa no menos 3 e passa no 3. Então eu vou desenhar essa função aí, ó. Ela corta a função módulo de 3x menos 5 em 2 pontos lá, né? Ela corta aquele v em 2 pontos, tá? E aí por que isso é importante? Repara que o que eu quero achar, né, quando eu olho para a nossa inequação lá, é módulo de 3x menos 5 é menor do que x mais 3. Ou seja, quando que a função modular 3x menos 5 é menor do que essa função x mais 3, né? Então quando a gente compara funções, o que eu estou falando é comparar o valor de y, né? Então, quando que os valores de y dessa função modular aí são menores do que a função x mais 3. Eu vou olhar para esses dois gráficos aí, né? E vou ver o seguinte, quando que o v, né, vermelho aí, está abaixo da reta da função x mais 3. Bom, vê se não é essa parte que eu destaquei em vermelho, ó. É essa parte aí, né? Então o que eu tenho que saber são para que valores de x eu tenho esses pontos desse v curtinho aí que está abaixo da reta x mais 3 em cinza, tá? Então como é que eu descubro isso, né? Se eu sei que o y desses pontos aí que cruzam, né, uma reta cruza com a outra, são iguais, né, porque são o mesmo ponto ali, então eu posso igualar simplesmente as duas funções e ver qual é o valor de x, tá? Fazendo isso, ó, eu vou ter o seguinte, ó, naquela perna que sai dos 5 terços e cresce, né, uma reta crescente, a perna crescente lá do v, eu vou ter que essa reta aí é como se eu tirasse o módulo, né? Então é 3x menos 5. Enquanto a outra reta, né, a reta que vem decrescendo até chegar nos 5 terços, ela seria, a reta decrescente seria a menos 3x mais 5, né? Quando a gente tira o módulo, a gente inverte o sinal, lembra? Então vou fazer um sisteminha aí que é o seguinte, ó. O primeiro ponto lá, né, que é da reta decrescente, seria menos 3x menos 5, e tem que ser igual, né, dado que o y é o mesmo, tem que ser igual ao x mais 3, tá? Resolvendo essa equação aí, eu tenho menos 3x mais 5 é igual a x mais 3, então x é igual a 1/2, né? Repara que eu achei um número igual ao que eu tinha achado do intervalo lá, né, do x maior que 1/2 no nosso primeiro método, né? Agora vamos resolver o segundo ponto lá fazendo a mesma coisa, só que agora eu tenho uma reta que é a 3x menos 5, né? Vou igualar ao x mais 3, né, que é a outra função. Resolvendo aí, fica 2x igual a 8, x é igual a 4, coincidentemente também o mesmo ponto lá do x menor que 4, né? Aquele mesmo valor 4 que eu achei lá. E aí, repara só que eu tenho que o meu intervalo que eu quero tá entre esses dois pontos aí, né? Entre o x igual a 1/2 e o x igual a 4, né? Todo mundo está nesse meio aí, né? Então, é o mesmo intervalo que eu estou falando do nosso método 1, né? Repara só. Então, por hoje a gente fica por aqui. Espero que eu tenha te ajudado. Se você for com alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu respondo para você. E vamos aprender matemática em 5 minutos. Até a próxima. Um abraço.